Hoje é dia 4 de outubro de 2020. É o primeiro domingo do último trimestre deste ano, que foi muito diferente para todos nós. Mas é uma alegria muito grande podermos adorar ao nosso Deus, bendizer ao Senhor por tantas maravilhas, por tantas bênçãos, por tantas alegrias e até mesmo pelos problemas que nós enfrentamos em nossa vida. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. O nosso endereço é Rua Pedroso 351, bairro Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos dominicais regularmente são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Ainda estamos realizando os cultos, não presencialmente, mas no próximo domingo nós estaremos dando reinício às nossas atividades dominicais. Todavia, no mês de outubro, será apenas o culto da manhã às 9 horas. É uma alegria e nós estamos com muita expectativa para este momento. No próximo dia 11, estaremos retornando parcialmente às nossas atividades de cultos, louvando a Deus presencialmente. Nós tomaremos todas as medidas que têm sido recomendadas pelos órgãos governamentais. Nós teremos muita alegria também de contar com você e juntos estarmos adorando aqui ao nosso Deus e Pai. Porém, as nossas mensagens, elas continuarão sendo transmitidas também pela nossa página na rede social, no Facebook, Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo. Apenas o horário será um pouco diferente. Por volta das 9 horas e 15 minutos é que nós haveremos de transmitir a mensagem. Mas o culto, ele terá início às 9 horas da manhã. Às 10 horas e 15 minutos, nós também temos a nossa escola dominical, que no momento oportuno nós também haveremos de reiniciar. Vamos orar a Deus nesse instante. Nós glorificamos o Teu nome, ó Deus e Pai. Nós bendizemos ao Senhor, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Não há Deus como o Senhor, Deus único e verdadeiro, poderoso, maravilhoso, incomparável e insondável. Mas um Deus que está presente em nossa vida. Agradecemos-te pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Agradecemos-te pelo Teu cuidado maravilhoso para conosco. Durante a semana que findamos, é certo que muitos enfrentaram problemas difíceis, sofrimentos, perdas de familiares, mas também, ó Pai, é certo que o Senhor tem abençoado cada um, tem fortalecido a cada um. Louvamos-te pela Tua providência maravilhosa, em não permitir que nada nos faltasse. E agora, nós louvamos o Teu nome por este momento, em que nós podemos adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor e glorificar ao Senhor Deus. Olha pelo nosso país, que enfrenta momentos tão difíceis, políticos, econômicos, saúde, segurança. Senhor, sabemos que o Senhor reina acima de todas as autoridades. Sabemos que as nações são como gotas de água num balde. Mas sabemos também que o Senhor é justo e o Senhor retribui a cada um o bem ou o mal que tiver praticado.
Por isso a nossa oração, Deus e Pai. Olha pelo nosso país. Guarda a tua igreja espalhada em nosso país. Que ela mantenha-se firme, fiel à tua palavra. Que a tua igreja jamais negocie com o mundo os princípios da tua palavra, mas que ela seja sal da terra e luz do mundo, para a glória do teu nome e para a exaltação da tua pessoa bendita. Olha, Deus e Pai, por aqueles que moram em países onde não têm a mesma liberdade que nós temos. São perseguidos por causa da tua palavra, pela fé no Senhor Deus. Que esses nossos irmãos permaneçam firmes e fiéis a Ti. Senhor, o mundo se levanta contra o Teu povo, mas o Senhor se levanta a favor do Teu povo. Por isso nós descansamos em Ti. E agora, quando nós haveremos de meditar na Tua palavra, a nossa oração é que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê o entendimento, o discernimento, para não apenas ouvir, mas apreendê-la e vivê-la em nossa vida. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. O Senhor Jesus, Ele disse assim aos seus discípulos: vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes mando. João capítulo 15, verso de número 14. Nós temos um hino no Novo Cântico, intitulado Achei um Bom Amigo. E a letra diz assim: achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, ele pode dar alívio ao meu pesar. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele fez-me puro e santo o coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Ser fiel e obediente a que viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então, ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus, meu Salvador, morando, enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares, o escolhido para mim. Uma letra que mostra realmente que Jesus é o nosso bom amigo. E ele se fez nosso amigo não porque nós despertamos pela nossa natureza o amor dele, mas porque ele nos amou primeiro. Nos amou desde toda a eternidade. E ele nos amou e nos tem amado, apesar de sermos pecadores. E pela sua morte na cruz, ele nos tornou amigos dele. Tiago capítulo 4, nos versos 4 a 6, nós lemos assim. Tiago capítulo 4, nos versos 4 a 6, nós lemos estas palavras. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele concede graça maior. Por isso diz a Escritura:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Amigos, mas vamos pensar assim, amigos na verdade de quem? Você tem amigos, deve ter muitos amigos, mas há um amigo em especial. E quando Tiago diz que aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus, ele está falando de algo muito importante para nós, algo muito sério em nossa vida. É uma escolha moral, mas é uma escolha que revela realmente quem é o nosso verdadeiro amigo. Deus ou o mundo? Ser amigo do mundo, não vamos nos esquecer que tem consequências trágicas nesta vida e na vida eterna. Ser amigo de Deus, por outro lado, traz bênçãos e benefícios nesta vida e por toda a eternidade. E nós não podemos nos iludir, nós não podemos, como que não nos preocuparmos ou não pensarmos nisto. O mundo é atraente, o mundo ele nos provoca de formas as mais diferentes. E se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, certamente nós corremos o risco de ser amigos do mundo, mas não sermos amigos de Deus. E há uma outra coisa ainda que Tiago deixa bem claro. Não é possível ser amigo do mundo e de Deus ao mesmo tempo. É um ou outro. Não existe meio termo. Não há a possibilidade de agradar um pouco a um e um pouco ao outro. Não há. Por isso é que é uma questão de uma escolha moral. Tiago não está falando sobre a nossa salvação, mas ele está falando da nossa conduta, do nosso comportamento. Por isso é que é muito importante para nós pensarmos a esse respeito. Tiago vem falando no capítulo 4, e ele vem instruindo e exortando os seus leitores, levantando a questão, por exemplo, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Ele está falando daqueles que desejavam ser mestres. Lá no capítulo 3 é uma sequência, mas é uma luta daqueles que desejavam ser mestres que, de uma certa forma, ela invadiu a igreja, contaminou a igreja de uma forma negativa. E isto é visto exatamente quando Tiago fala não apenas do que os falsos mestres desejavam. Desejavam ser mestres apenas por uma ostentação de posição e nada mais. Por isso, a cobiça, por isso, a inveja, por isso, orações não respondidas. É uma coisa muito interessante e é muito importante para nós pensarmos e refletirmos. Quando as pessoas começam a cobiçar coisas que não agradam a Deus, é porque elas estão em busca de coisas que agradam a elas mesmas, satisfazem a si mesmas. Essas batalhas entre os falsos mestres ou aqueles que aspiravam a ser mestres eram por motivos egoístas, motivados pela cobiça, e isso fazia com que o corpo de Cristo, aqueles aos quais Tiago escreveu a sua epístola, também sofressem as consequências disso. E Tiago, então, apresenta agora uma outra dificuldade, um outro problema. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Muitas vezes nós pensamos, mas a situação de hoje
é diferente. Hoje o mundo é muito mais atrativo. Na verdade, isso é desconhecer a história bíblica. Isso é desconhecer como que os servos de Deus viveram no passado. É só você ler, por exemplo, a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11, e você verá como que aqueles homens que foram amigos de Deus, aquelas mulheres que foram amigas de Deus, foram intensamente perseguidos pela sociedade. Muitos deles foram mortos. A nossa sociedade não é diferente, e a igreja, ela não vive um problema diferente. Ela sofre as mesmas atuações. A diferença é que hoje nós é quem estamos nessa luta, nós é quem estamos envolvidos nessa batalha. Por isso a pergunta, amigos, de quem? De Deus ou do mundo? Quando Tiago usa o termo adúlteros, ele não está falando aqui de questões, ele não está tratando de questões morais, melhor dizendo. Por isso é que nós podemos entender o termo de uma forma figurada, infiéis a Deus. E esta é uma ideia importante para nós, porque ele está mostrando que no Antigo Testamento também, os profetas usavam essa ideia de adúlteros, infiéis a Deus, porque as pessoas estavam envolvidas na idolatria, elas se deixavam levar pela vida de idolatria, estavam sendo infiéis a Deus, não mantinham a comunhão espiritual unicamente com o Senhor. E esta é uma situação que nós vivemos também hoje. É muito comum ouvir falar que no Brasil nós temos milhões de cristãos, mas na verdade, se você olhar atentamente, pode ainda continuar com milhões, mas o número será menor, porque há muitos que são infiéis a Deus. Querem servir a Deus, mas querem servir ao mundo. Querem ser amigos de Deus, mas querem também ser amigos do mundo. Por isso é que Tiago está falando de algo muito interessante. Adúlteros, aqueles que são infiéis espiritualmente a Deus. Jeremias, ele traz esta ideia, mas como mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. É Jeremias falando à nação de Israel que ela estava dando ouvidos aos falsos profetas, deixando-se levar pelos ensinos dos falsos profetas. Estava sendo amiga do mundo e inimiga de Deus. E é por isso que ele usa essa figura. Você tem sido para mim como a mulher que trai o marido, infiel à aliança que você tem com o seu marido. E você tem sido infiel para comigo na aliança que há entre nós de sermos fiéis. Deus sempre é fiel, mas a nação de Israel e a igreja muitas vezes não têm sido fiéis a Deus. A palavra mundo que Tiago usa aqui é aquela palavra que tem a ideia de uma sociedade pagã, uma sociedade que se levanta contra Deus, que odeia a Deus, uma sociedade que se opõe a Deus. Recentemente houve até um debate em redes sociais de cristofobia, cristomania. São termos que, na verdade, as pessoas querem usar, querem expressar alguma coisa, mas, na verdade, atente bem para o seguinte: ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Ou você ama a Deus, ou você ama ao mundo. E aí não é questão de cristofobia ou cristomania, é questão de ser fiel exclusivamente a Cristo Jesus. Amar exclusivamente a Cristo Jesus. E você está inserido num mundo que se levanta contra Deus, um mundo que odeia a Deus, um mundo que não ama o povo de Deus. Lembre-se das exortações de Jesus no Evangelho de João. Se me odiaram a mim, também odiarão a vós. Não é para nós estranharmos, nós não podemos estranhar isto. A igreja, ela sempre foi perseguida em todos os tempos. Desde o tempo do Antigo Testamento,
ela tem sido perseguida e ela será perseguida até o momento em que Deus chamá-la para estar com Ele para todo sempre. Portanto, a luta é intensa, a luta é contínua. Atente para as palavras de Jesus. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Por que esta sociedade pagã odeia tanto o povo de Deus, se levanta contra Deus? Nós poderíamos dizer que, em última instância, ela odeia a Deus. E ela manifesta o seu ódio a Deus, perseguindo o povo de Deus. Mas é interessante a razão que Jesus dá aqui, ou as razões que ele dá em João 16, 19. Nós não pertencemos ao mundo. Nós não somos deste mundo. Estamos aqui apenas peregrinando neste mundo. Mas uma outra razão que Jesus apresenta é esta: nós não somos do mundo porque Ele nos escolheu. Ele nos escolheu desde toda a eternidade. Ele nos chamou para sermos dele desde toda a eternidade. Por isso o mundo nos odeia. Uma das coisas mais maravilhosas que eu acho no Evangelho, e creio na palavra de Deus, é esta: Deus tirou você do mundo, transformou você, fez de você uma nova criação, fez de você um amigo dele, e agora ele envia você ao mundo, mas não como agora pertencendo ao mundo, mas apenas estando no mundo, primeiramente peregrinando, mas dando também o seu testemunho de um verdadeiro amigo de Deus, de um verdadeiro filho de Deus. O apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 15, ele diz assim: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João é muito claro, João é muito categórico em afirmar isto. Se você pensa que pode amar a Deus e ao mundo, você está se enganando. E, na verdade, você não ama a Deus. Porque João diz claramente: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olhe para a amizade em relação ao mundo. Quais são os problemas com isso? Por exemplo, se você tem amizade com o mundo, você torna-se inimigo de Deus. É impossível para alguém que se diz cristão manter amizade com o mundo e com Deus. Eu estou insistindo nesta ideia porque hoje é muito comum nós ouvirmos isto. As pessoas acham que podem servir a Deus e servir ao mundo. Acham que podem servir a si mesmas e servir a Deus. Não. Ou nós amamos a Deus exclusivamente, ou nós não amamos a Deus. Aqueles que têm amizade com o mundo tornam-se inimigos de Deus. E atentem, Tiago está escrevendo para os cristãos da diáspora, para pessoas que haviam conhecido a verdade do Evangelho, pessoas que haviam sido transformadas pela graça de Deus. Ele não está falando para o mundo, para aquela sociedade ímpia que não teme a Deus. Ele está falando para aquelas pessoas que conheceram a graça de Deus. E ele está insistindo com isto. Aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. E aqueles que são amigos de Deus tornam-se inimigos do mundo. Em que sentido? Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não tomem a forma deste mundo. Não sigam o modelo deste mundo. Porque ele se opõe a Deus, porque ele não ama a Deus. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Olha como que Paulo descreve a sociedade dos seus dias. Era uma sociedade que vivia uma vida indecente, vivia em orgias, em bebedeiras, em imoralidade sexual,
depravação e em desavenças e invejas. É neste mundo que nós vivemos, é assim que este mundo é, mas nós somos instruídos a não nos comportarmos, a não nos amoldarmos a este mundo, a não tomarmos a forma deste mundo, porque isto não agrada a Deus. Mas há uma outra razão para nós sermos inimigos do mundo, no sentido de não nos amoldarmos a ele, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo está descrevendo a geração dos seus dias, a sociedade dos seus dias, lá em Romanos capítulo 1. E ele está falando que esta sociedade, embora tendo conhecido a Deus, não o glorificava como Deus. Preferia a prática da idolatria, preferia render-se à idolatria, a adorar imagens de deuses, esculturas de deuses, fabricadas por elas mesmas, por ela mesma, mas não adorava a Deus, não servia a Deus e não glorificava a Deus. Será que é diferente hoje? Será que mudou alguma coisa hoje? É só você olhar como anda a sociedade e você verá que a mesma realidade acontece. Conhecem a Deus, mas não seguem a Deus, não amam a Deus e não andam nos ensinamentos de Deus. O mundo vive no pecado. O mundo está no pecado. Deus é santo. E Ele chamou o seu povo para viver em santidade. Por isso, nós não podemos nos ajustar ao padrão do mundo. Nós não podemos conviver de acordo com o padrão do mundo. Horácio Bonar, um puritano, ele escreveu um livro intitulado Como Irei a Deus? E ele começa o seu livro dizendo assim: a única coisa que nós temos nossa são os nossos pecados. Mas são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Então, por nós mesmos, nós nunca poderemos ir a Deus. E nós só podemos manter uma comunhão verdadeira com Deus quando Deus, através de Cristo Jesus, pela morte do seu Filho, nos torna amigos dele. Nós somos redimidos do pecado. E então agora nós nos apresentamos a Deus como alguém que foi salvo pelo sangue de Cristo Jesus, declarado justo através do sangue de Cristo Jesus. E agora o nosso propósito é viver uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus. Não é fácil, não é simples isto, mas é esta vida que Deus nos chama para viver. Uma razão porque o mundo nos odeia é esta: nós procuramos viver uma vida de santidade. Agora, quando nós falamos de santidade, não é o que o mundo pensa, não é a aparência, não é o exterior, mas é aquela vida interior, aquela vida transformada pelo sangue de Cristo Jesus. Aquela vida em que o Espírito Santo nos ajuda, nos capacita, nos fortalece a viver. Não somos nós, por nós mesmos, que temos forças para viver esta vida de santidade. Lembram-se
Lembrem-se, melhor dizendo, da exortação de Paulo: andai em espírito, vivei em espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Por isso que disse há pouco, é uma questão de escolha moral. Se alguém quiser ser amigo do mundo, ou quem quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Deus zela pelo seu povo. Deus cuida do seu povo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes? Nós temos aqui nesse verso algumas dificuldades. A primeira delas é que não há nenhuma passagem no Antigo Testamento que corresponda exatamente com esta situação. Mas o que Tiago pode estar fazendo? Ele não está se referindo a uma citação em particular, mas ele está falando de princípios gerais das Escrituras Sagradas. Talvez estivesse pensando em referências bíblicas que falam do zelo de Deus para com o seu povo, que mostram o quanto Deus realmente olha pelo seu povo. O Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes. É uma referência aqui ao Espírito Santo ou ao Espírito humano? De acordo com os versos 4 e 6, é melhor entender como o espírito humano pelas seguintes razões. A relação com o verso 4 fica mais clara, pois se alguém prefere a amizade do mundo e ser inimigo de Deus, revela a intensidade do pecado na natureza humana. O Espírito Santo, ele não é amigo do mundo no sentido de tornar-se inimigo de Deus. Não. E ainda, a relação com o verso 6 é mais compreensível, pois revela o quanto o pecador precisa da graça de Deus em sua vida, se quiser ser amigo de Deus. Aqueles que mostram que são amigos do mundo, mas não são amigos de Deus, mostram realmente o poder do pecado em suas vidas, a intensidade do pecado em suas vidas. E eles não conseguem compreender de uma forma mais ampla, mais profunda, a graça de Deus em suas vidas. Quais são as consequências da amizade com o mundo? Consequências é alguma coisa que nós precisamos aprender a refletir. Porque todas as escolhas que nós fazemos têm consequências. Todas as escolhas que realizamos em nossa vida, elas nos trazem consequências. Elas podem ser boas ou não. Mas em relação à amizade com o mundo, quais seriam as consequências disso? Pense numa consequência como esta. Se alguém torna-se inimigo de Deus para ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Torna-se inimigo de Deus. Deus não age por vingança, mas Deus é justo. E Deus, Ele aplica a sua justiça na vida das pessoas, seja para abençoar, seja para punir. Inimigos de Deus, um dia, todos nós fomos. Pense nessas palavras de Paulo: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Se há alguma coisa que cada um de nós tem experiência, é isto. Ou é esta experiência, ser inimigo de Deus. Quando é que Deus nos reconciliou com Ele?
quando nós éramos seus inimigos. Às vezes nós não gostamos de pensar nisto, porque nós temos um conceito de salvação que nem sempre é bíblico. Mas enquanto Deus não transformou sua vida pela graça dele, pelo sangue de Jesus, você era um inimigo de Deus. Talvez você pense assim, não, mas eu nunca odiei a Deus, eu sempre quis fazer a vontade de Deus. Olha, é muito difícil isso, porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Enquanto nós éramos pecadores, sem a graça redentora de Deus, éramos inimigos de Deus. Nós não servíamos a Deus, nós não amávamos a Deus. Por isso é que a graça de Deus é maravilhosa em nossa vida. Uma outra consequência, além de nos tornar inimigos de Deus, é a morte. Não é a morte física apenas, não. Mas é a morte espiritual, ou melhor, a morte eterna. É aquela separação eterna de Deus. A Bíblia nos ensina, e eu creio piamente no céu e no inferno, porque a Bíblia ensina essas doutrinas, essas verdades. A morte eterna significa a separação completa de Deus. Se você é amigo de Deus, você tem a vida eterna com Deus. Mas, se você não é amigo de Deus, é amigo do mundo, o que espera você é essa morte eterna, é a separação eterna de Deus. O que o amigo de Deus precisa para se opor à inimizade do mundo? Compreender um pouco, ou o quanto for possível, primeiramente, contra quem nós lutamos. O diabo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Sabe, seria muito bom se o diabo fosse isso que muitas pessoas descrevem. Alguém com um chifrinho, tridente, vestido de vermelho. Você veria, mas, na verdade, nós lutamos contra alguém que não vemos, mas que investe contra nós, que faz de tudo para nos levar a cair em pecado. Vocês se lembram da experiência de Jó? O diabo foi tão ousado que ele disse a Deus: Jó teme ao Senhor, porque o Senhor o protege. O Senhor o guarda, o Senhor não deixa que nada de mal aconteça com ele. O diabo, ele é tão astuto, o diabo, ele é tão ágil nas suas tentativas de derrubar o Filho de Deus, que ele se atreve a dizer a Deus o que disse na experiência de Jó. Mas nós podemos ver ainda a astúcia do diabo na tentação contra Jesus. Ele é tão astuto que ele oferece o que não é dele. Tudo isso te darei se prostrados me adorares. O mundo pertence a Deus, é do reino de Deus, pertence ao Senhor. Do Senhor é a terra e todos os que nele habitam, Salmo 24, verso 1. E o diabo oferece a Jesus o que não é dele. Jesus venceu o diabo apegando-se às Escrituras. Está escrito, está escrito, está escrito. E quando o diabo cita as Escrituras de uma forma errônea,
Jesus ainda responde ao diabo: está escrito. O que nós precisamos? Conhecer a palavra de Deus. E quando o diabo investir contra nós, respondermos: está escrito, alicerçado na palavra de Deus. Mas no texto de Tiago, capítulo 4, verso 6, nós lemos assim: mas ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Orgulhosos são aqueles que preferem ser amigos do mundo e inimigos de Deus, que rejeitam a graça de Deus. Humildes são aqueles que, pela graça de Deus, rejeitam a amizade do mundo e tornam-se amigos de Deus. Reconhecem que dependem de Deus e de sua maravilhosa graça e se submetem com gratidão e de coração à soberania de Deus. Quem somos nós para ordenar a Deus? Quem somos nós para determinar alguma coisa a Deus? Como diz Moisés no Salmo 90, nós somos pó. Deus é soberano. O Senhor é Deus desde toda a eternidade. Nós somos apenas pó. Quem somos nós para ordenar a Deus alguma coisa? Mas é maravilhoso ver nas Escrituras como é que Deus age em favor daqueles que são seus amigos. Ele concede graça. E a graça de Deus, ela é simplesmente maravilhosa. Ela fortalece, ela sustenta, ela reanima. É pela graça de Deus que nós somos mais do que vencedores. Mas certamente a consequência mais grave, mais drástica de ser amigo do mundo e inimigo de Deus é a morte eterna. É viver eternamente sob a condenação do pecado. Você já parou para refletir nisto? Você já parou para pensar nisto? Horácio Monar levantou a questão: como irei a Deus? O que eu tenho na minha vida são os meus pecados, mas são os meus pecados que me afastam de Deus. E Deus não ignorou os nossos pecados. Deus lançou sobre o Senhor Jesus os nossos pecados. E através da morte do seu Filho Jesus, nós fomos perdoados por Deus. E Deus nos fez agora um povo dele, amigos dele. Não por méritos nossos, mas pelos méritos de Deus. Pelos méritos da obra de Cristo Jesus. Deus nos amou. O Senhor Jesus se entregou por nós. E o Espírito Santo nos convence do nosso pecado de incredulidade. Coisa maravilhosa e extraordinária. Se alguém quiser ser amigo do mundo, é uma escolha. E não se iluda, o mundo é atrativo. O mundo tenta nos induzir mesmo. Mas Deus chamou você para ser amigo dele. E esse chamado implicou na morte do Filho dele.
Como nós iremos a Deus? Através da morte de Cristo Jesus. Onde reina o orgulho, a graça de Deus não atua ali. Graça e orgulho humano, vaidade humana, são opostos entre si. Se você procura os prazeres do mundo, se você se preocupa com o que o mundo pensa, aquilo que o mundo pode falar a seu respeito, pense bem, você não está sendo amigo de Deus. Porque aqueles que são amigos de Deus, pela fé, vivem neste mundo. Se opõem a ele, lutam contra ele. Gosto muito de uma passagem do Antigo Testamento na história de José. Lá no Egito, na casa de Potifar. E José poderia ter cedido aos caprichos da mulher de Potifar. Humanamente falando, quem ficaria sabendo? E a mulher o tentou várias vezes. Chegou um momento em que José disse àquela mulher: o meu senhor não me proibiu nada nesta casa, exceto você. Um homem de compromisso moral, responsável, mas também um homem temente a Deus. Cometeria eu tamanha maldade contra o meu Deus? Se ele fosse amigo do mundo, ele teria cedido aos caprichos daquela mulher. Mas ele era amigo de Deus. E todos nós conhecemos a história de José. Amigos de quem? De quem você é, na verdade, amigo? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, porque aprove ao Senhor, desde toda a eternidade, nos chamar para a salvação. E a nossa oração é que o Senhor nos capacite, que a Tua graça nos fortaleça, para que nós sejamos apenas Teus amigos. Que jamais venhamos a abrir mão dessa amizade, porque o Senhor, como nosso amigo, tem nos abençoado com a salvação em Teu Filho Jesus. Tem nos fortalecido em nossa peregrinação. E quando nós olhamos para o futuro, nós temos a certeza absoluta de que estaremos com o Senhor para todo sempre. Quando nós fraquejarmos, quando nós titubearmos, que a Tua graça nos fortaleça, que a Tua graça nos quebrante, que a Tua graça nos reanime e que jamais deixemos de viver como Teus amigos, por amor de Cristo Jesus. Amém. Lembrando que no próximo domingo nós estaremos realizando o nosso culto presencial. Desde o início da pandemia, nós suspendemos os nossos trabalhos presenciais na igreja e agora, no próximo domingo, dia 11, nós estaremos retornando paulatinamente às nossas atividades. No mês de outubro, nós iniciaremos e realizaremos apenas os cultos matutinos às 9 horas. Convidamos você, sua família, para estarem aqui conosco. Nós tomaremos todas as medidas necessárias de acordo com as recomendações dos órgãos federais, estaduais e municipais. Mas a nossa alegria será muito grande em poder nos ver
não vamos nos cumprimentar, mas só o fato de nós nos vermos, com toda certeza, já será uma alegria muito grande para nós. Por isso convidamos você. Se você não puder ver, nossa mensagem será transmitida pela nossa página Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de São Paulo. E a mensagem terá início por volta das 9h15. Nós aguardamos você. Lembrando que estaremos juntos para adorar ao nosso Deus e Pai. Um bom domingo e que Deus abençoe você. Amém.